Estava cheio semana passada. Mas que vocês sejam muito abençoados hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer o que Ele determinou para fazer. Jesus é bom, Ele é Deus. Seja louvado o seu nome, engrandecido nessa terra, nesses dias tão difíceis, mas que serão os dias mais vitoriosos da sua vida. Você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Fecha um minuto os teus olhos. Sei que a pastora Vera já orou, mas orar nunca é demais. Nunca vai ser demais. Pai, o Senhor é soberano. Encontre essa liberdade em nós para ser soberano. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós te reverenciamos, Pai. Declaramos que não temos outro Deus, que o Senhor é o único, suficiente, redentor das nossas almas. E é aquele que veio para fazer a obra completa, como de fato tu fizestes naquela cruz. Tu levaste as nossas culpas, ofensas, pecados, maldições. E o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor é aquele que vive por isso e que tem preparado grandes conquistas. O Senhor é Deus que não falha, porque todas as guerras e batalhas foram ganhas lá na cruz. O Senhor estabeleceu trilhões de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nos pertencem e que nós tomamos posse a cada dia. O Senhor tem um futuro espetacular para nós. O Senhor é o Deus infalível. O Senhor não é um Deus inconstante, mas o Senhor é constante. O Senhor é aquele que é fiel, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A tua palavra é viva, por isso nunca voltará vazia para ti, mas fará o que lhe apraz. E ela foi designada hoje por um propósito, Pai. E assim seja em nós. Nós saiamos daqui muito mais próximos de ti do que quando entramos. Nós sejamos instrumentos da tua justiça nessa terra. Nós sejamos de fato referenciais, nós possamos executar os teus planos e praticar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de poder ministrar em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho uma grande revelação para você, a ponto de você não entender. Fique tranquilo, não se preocupe com isso. Porque tem um ou outro que às vezes fala, eu não entendo o que ele prega. Porque o Valdir fez até uma cara assim feia, porque ele entende. Não, ele entende. Ele fez uma cara feia com relação àqueles que dizem que não entendem. Mas o que eu quero fazer aqui é pregar o evangelho puro e simplesmente. Como ele é. E como ele precisa ser ministrado. Estar em Cristo. Qual é o significado na prática de estar em Cristo? Eu tenho uma máxima sobre isso para falar para vocês. Na realidade, nós temos falado muito, tem se pregado muito sobre isso. Vocês já me viram pregar muito sobre estar em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Tem passagens que sempre são citadas aqui, como 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Como Paulo fala em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé, a vida que agora vivo na carne, na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Como Efésios 2,10, somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. E tantos outros, tantos e tantos outros, que muitas vezes foram mencionados aqui, mas vamos refletir um pouco comigo nisso.
Nós vivemos num mundo cheio de violência, de palavras incendiárias, de confusão, de falta de gentileza, de falta de cordialidade, de agressão, de ofensa. E cada vez pior, cada vez é pior, parece, e é mesmo. Mas em tudo isso, onde nós somos inseridos nesse mundo terrível? Como aparecermos nisso tudo? Qual, de fato, é a nossa função? Como tem sido a nossa prática diante de tudo isso? Se muitos de nós, quando somos ofendidos, contra-golpeamos e reagimos com veemência, e nos sentimos feridos, massacrados, magoados e traumatizados. Como nós somos inseridos nisso, amados do Senhor? Se o nosso papel é totalmente diferente e contrário. Por isso que eu falei, eu quero chegar num ponto aqui, numa máxima, sobre isso que Pedro fala, né? A gente costuma citar muito Paulo, de fato, foi o homem que mais teve revelação nas Escrituras, na história, vamos dizer, e é uma verdade, foi o homem que mais teve revelação na história mesmo. Ele pôde expressar, de fato, como é estar em Cristo, como é viver uma vida neste mundo terrível, estando em Cristo, manifestando o caráter dele, mostrando a este mundo que você realmente está nele, e que você anda na contramão disso tudo. Porque o reino de Deus está na contramão desse mundo. E nós sabemos disso e muitas vezes falamos sobre isso. Eu quero falar de dois personagens que viveram antes de Cristo vir. Estão lá no Antigo Testamento e que mesmo naquele tempo eles estavam em Cristo. Por incrível que pareça, antes de Cristo vir aqui. Antes dele chegar, eles já estavam em Cristo. Pelo testemunho, pela maneira como eles se comportaram nas suas devidas épocas. Já que, na realidade, Jeremias é contemporâneo de Daniel e vice-versa. Mas eu quero falar de Daniel primeiro. Daniel, como vocês sabem, ele atravessou na Babilônia, ele esteve presente em 4 reinados. E eu quero falar a respeito de um dos reinados, que foi o de Dario. Existiam naquela época 120 sátrapas. O que é sátrapas? Então vai procurar que você vai saber. Mas é o seguinte, eu vou explicar o que é sátrapas. No grego é satrapis, que significam governadores. E 120 sátrapas significava então que haviam 120 províncias na Babilônia naquela época, porque naquela época o reino da Babilônia era muito extenso, abrangia muitas regiões. E esses 120 governadores eram regidos, ou estavam debaixo, de 3 presidentes, sendo que um deles era Daniel. E eles também, tanto os sátrapas como os presidentes, eles tinham também o poder legislativo de implementar leis na Babilônia, lógico, com a anuência do rei e com o selo do anel do rei. E Daniel diz isso na palavra, ele era muito quisto e muito admirado pelo rei, e diz que ele era o que mais se sobressaía. Por causa da sabedoria que ele tinha, evidente, a sabedoria de Deus estava na vida dele. E todos aqueles outros sátrapas e os 2 presidentes, os 2 outros, eles tinham inveja e ira de Daniel, por ele ser como ele era, por causa da integridade que ele tinha, por causa da sabedoria que ele tinha,
por causa das palavras que ele dizia, por causa do comportamento que ele tinha e por causa da admiração do próprio rei com relação a ele. Agora vejam qual testemunho. E eles então, na calada da noite, promulgaram uma lei e na calada da noite fizeram o rei selar com seu anel. E uma vez selado uma lei, naquele tempo, com o anel do rei, era irrevogável. O próprio rei que havia selado com seu anel, ele não poderia revogar o que ele mesmo tinha selado. Para você ver como uma coisa era séria. E a lei que eles conseguiram constituir naquela época é que nenhuma pessoa poderia fazer petição, a não ser para Dario, para o rei da Babilônia. A nenhum outro Deus. E evidente, Daniel ficou sabendo daquilo, mas Daniel, como homem fiel a Deus, íntegro, adorador, profeta, e que tinha esse testemunho ilibado do próprio caráter de Cristo que nem tinha vindo ainda. Ele continuou a orar. Ele não cessou de orar, ele não teve medo. Ele continuou a ser o homem que ele era. Ele continuou na prática do caráter de Cristo ali, como ele era. E diz que ele entrava na sua casa, que tinha janelas voltadas para Jerusalém, e ele ali continuava a orar 3 vezes por dia, como era o seu costume. E com as janelas abertas, isso implicava que as outras pessoas iriam vê-lo lá orando. E de fato, o viram orando ao seu Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E eles imediatamente foram comunicar ao rei, porque a pessoa que não fizesse petição a Dario e a um outro Deus qualquer, porque o rei na Babilônia, como, por exemplo, o rei do Egito, o faraó, era considerado como um Deus naquela época, e vocês sabem o que eu estou dizendo. E eles foram imediatamente comunicar, e que aquele que não peticionasse a Dario, mas a um outro Deus qualquer, iria ser colocado na cova dos leões. E leões famintos, porque eles não davam comida para aqueles leões, para que eles ficassem mais famintos ainda. Vê como é que era a situação. E falaram para o rei Dario, olha, Daniel precisa ser lançado na cova dos leões, porque ele está peticionando ao Deus dele lá. Então o senhor já selou. O senhor já carimbou lá o negócio. Não tem jeito, ele precisa ser lançado na cova dos leões, porque essa era a intenção deles. Agora, deixa eu te dizer, para aquele que é um verdadeiro cristão e manifesta a natureza de Cristo, do reino, na vida dele, andando nessa terra, sempre vai ser atacado, sempre vai ser ofendido, você não tenha dúvida disso. Sempre vão armar contra você, seja na empresa onde você trabalha, em qualquer lugar. Que você notadamente é um cristão verdadeiro e pratica. Porque no Brasil hoje, dizer que é evangélico virou um chavão. Me desculpem, é mesmo. É como dizer o católico é católico. Você pergunta, qual a sua religião? Porque não estamos tratando aqui de religião, e aquele que é cristão não trata de religião. Trata de um novo estilo de vida do reino. Amém? Então, eu sou evangélico. As pessoas estão dizendo ser evangélico como se fosse a coisa mais café com leite, a coisa mais trivial. E isso está ficando uma banalidade. E a banalidade de muita gente não está manifestando o caráter de realmente ser um cristão. Como eu disse, quando é ofendido, manda bala. Reage com violência até, com agressividade. Quando muito, deixa aquilo penetrar no coração para se tornar uma raiz de amargura e contaminar muitos. Vai vendo em que pé que está a igreja hoje, em que pé que está, principalmente no Brasil. Eu não posso citar outras nações. Tem muitos lugares que a gente sabe, há perseguições, as pessoas são muito perseguidas e realmente
Muitos lá são cristãos verdadeiros. E muitos até que se tornaram mártires por não negarem a Cristo. Olha que situação. E Daniel foi chamado, ele foi preso. Olha, veja bem, quando a lei foi promulgada, Daniel podia espernear, como muitos de nós esperneamos, às vezes por qualquer coisa. Às vezes por um beliscãozinho, que nem causa hematoma, hein? Que me dirá aqueles que causam hematoma? Que fica roxo, né, Carol? Não, ela não foi beliscada. Mas ele poderia ter reivindicado e ido correndo, porque o rei o admirava, ele tinha acesso. Ele poderia ir lá e se justificar, esbravejar, e querer combater na força do seu braço. Não aceito, porque olha, eu sempre fui fiel, eu sempre fui íntegro, eu não aceito isso. Eu preciso buscar o meu Deus. Ele não falou nada disso, ele não teve uma atitude dessa, uma reação de contragolpear. Não, ele continuou buscando a Deus. E foi levado para a cova dos leões, amarrado e jogado lá dentro. Nem sei se amarrado, mas foi jogado. Acho que nem precisava amarrar. Jogar lá e era jantado pelos leões. Se fosse a hora da janta. Ou o café da manhã, não sei. Mas ele foi lançado lá. E diz na palavra que o rei não dormiu. Na noite que ele foi lançado. Ou daquele dia para o dia seguinte. Ele não dormiu. Ele passou angustiado a noite. E ele foi correndo lá de manhã cedo até a cova. E diz a palavra, depois você lê lá, Daniel capítulo 6, que o seu coração estava angustiado e diz que a voz do rei estava angustiada por causa de Daniel. E disse: Daniel, será que o Deus vivo a quem tu serves, olha o testemunho dele, amados. O Deus vivo a quem tu serves, pode te livrar da boca dos leões? Ó rei, viva para sempre. Estou aqui, rei. Nenhum mal me foi feito. Porque meu Deus achou inocência em mim. E mandou seu anjo para me livrar dos leões. A gente sabe muito bem que o testemunho de Daniel teve uma redundância, ou seja, o próprio rei escreveu cartas a todas as nações da época que estavam debaixo do domínio da Babilônia, dizendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, que é o Deus que salva, que é o Deus que liberta, que é o Deus que salva dos leões. Veja bem, o caráter de um homem, a atitude de um homem, a prática, a vivência em Cristo de um homem, fez com que o rei, nem ele, evangelizasse. Olha como o evangelho que pregamos, ele pode ser um evangelho que pode atingir nações até. Se um homem fez com que o evangelho atingisse nações naquela época, amados, nós temos algo diferenciado. E que precisa ser revelado. E a maneira de ser revelado é o nosso comportamento. Não é a nossa luta carnal. Não é nós enfrentarmos tudo isso aí, revidando, reagindo dessa forma como eu estou dizendo aqui. O outro que eu quero falar é Jeremias. Como eu disse, foi contemporâneo de Daniel. Aquele homem era perseguido pelo próprio povo dele. Eu não estou falando nem dos babilônicos. Pelos próprios judeus. Pelo próprio povo de Israel. Porque ele ia e falava da parte de Deus e profetizava para que o povo se alinhasse com Deus. Foi ele que trouxe a palavra que o povo ia ficar cativo 70 anos na Babilônia. Por causa de todos os seus descaminhos, por estarem servindo outros deuses e tantas coisas. E ele ia e falava veementemente, aquele povo profetizava e falava da parte de Deus para que o povo se convertesse.
E ele foi muito perseguido, ele foi espancado muitas vezes. Espancado, colocado em calabouços muitas vezes. Ele era torturado, a ponto de ele começar a ficar quase amargurado, quase. Eu quero dizer uma passagem que está aqui em Jeremias capítulo 15, de 15 a 19. Que mostra como ele falou com Deus, da maneira como ele estava. Não era pouca coisa que ele passava, não. Aleluia, posso falar? Olha lá. Tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim e visita-me. Vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem com eles me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente. Olha só, o negócio não era fácil, hein? Não foi fácil. E a minha ferida é dolorosa, é incurável. Ele está falando com Deus. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Ele está falando para Deus. Será que o Senhor é como um ribeiro ilusório? Porque eu estou sofrendo demais. Eu estou sendo espancado demais, estou sendo perseguido demais, eles não aceitam. Mas eu tenho que continuar falando porque o Senhor quer que eu faça isso. Mas eles não aceitam, eu madrugo para fazer isso. De madrugada, à noite, eu vou lá, eu prego, eu busco. Mas eles não aceitam. E muito pelo contrário, eu sou surrado. E aí Deus respondeu para ele, disse uma coisa. Queridos, não tem jeito para nós, ou nós vivemos pela glória de Deus, ou nós vivemos pela nossa própria. Não tem escolha, ou seja, tem sim, podemos viver pela nossa própria. E aí? O que vai ser de nós? O que será de nós? A pastora Vera falou sobre generosidade. Não é que eu quero desabafar aqui, mas pense um pouco comigo. Eu tenho lutado com unhas e dentes de maneira de falar. Tenho buscado, clamado a Deus. Porque eu quero mudar daqui. Eu quero um lugar melhor para você. Nós já encontramos alguns e sempre temos dificuldade, uma hora com relação a fiador, porque eles querem fiador, eu não tenho como chegar em alguém e pedir um fiador. E eu falo isso para eles, é uma coisa difícil. Já conseguimos uma carta-fiança aprovada no Bradesco. Mas o lugar que realmente seria muito adequado, precioso para nós. Porque, veja bem, Deus me deu uma visão, nos deu uma visão muito especial. Gente. Quantas pessoas são reformadas aqui? Não é que a pessoa agora foi reformada, agora eu vou para outro lugar. Espera aí, isso é uma anedota. Você foi reformado e vai ficar aqui para reformar aqueles que chegarem. Amém? É esse o propósito. Entenda. Mas, amados, eu tenho lutado. E vou lá, e pá, e eu continuo, porque eu creio. Deus já deu a palavra, já deu sonhos, nós vamos mudar. Porque nós precisamos crescer. Não que eu quero ser grande, ser um ministério renomado no mundo, não. Eu quero ter uma importância assim no reino de Deus, para trazer uma marca nessa terra do caráter de Cristo. Daquilo que Ele é, que Ele pode fazer, e da maneira como Ele age em mim, e da maneira como eu ando com Ele, e da maneira como você anda com Ele, da maneira como Deus liberta pessoas. Quantas pessoas, como eu disse, foram libertas, transformadas, muitos que não estão mais aqui, mas amados, às vezes eu luto com Deus, para Deus trazer as pessoas, porque realmente é uma grande indiferença.
Agora eu te pergunto, por que tanta gente está sofrendo? Por causa da indiferença deles mesmo. Mas amém. Vocês entendem o que eu estou falando, amém? Agora, olha o que Deus fala para ele. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trareis, e me servirás. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Tomem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo para ele? Não permita, Jeremias, que isso te atinja, porque está se tornando um trauma no teu coração, uma amargura no teu coração, e isso está se tornando vil dentro do teu coração. Aparte o vil do precioso, e aí serás o meu porta-voz. Olha só, o que eu quero te dizer, você é porta-voz do Senhor, você é porta-voz de Cristo, porque você manifesta Cristo, com a tua maneira de agir. Então olha para a vida desses dois homens, como eles foram. E Jeremias, depois dessa, ele foi até o fim com Deus. E pôde trazer a palavra profética. Ele continuou apanhando, continuou indo muitas vezes para o calabouço, continuou perseguido pelo próprio povo. Mas ele continuou diante de Deus. E cumpriu todo o propósito que Deus tinha para com ele aqui. O que nós temos falado, Deus tem propósito com cada um de vocês, amados. Porque o que você vai levar daqui, já que a nossa vida é um vapor, como diz lá em Tiago. O que você vai levar? Você só vai levar daqui as obras da fé. Aquilo que Deus pôde executar através da sua vida. É isso que você vai levar para ele. Você não vai levar nada material. Você não vai levar nada daquilo pelo qual você sofre, qual você esbraveja, pelo qual muitas vezes, tá bom, não é você, mas vamos supor que fosse. Por aquilo pelo qual você luta, você contragolpeia, você briga, você se transpira. Não vai levar nada. Só as obras da fé. Você tem um espaço de tempo muito curto para mostrar Cristo, para revelar Cristo. É muito curto. Eu tenho chorado um pouco com Deus, Senhor, eu preciso fazer mais, Senhor. Mas é Ele que faz, então eu tenho que estar nele, né? Amém. Isso que o Pedro, essa é a máxima que eu quero te dizer, que está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, de 18 a 23, primeiro. Essa é a máxima. É a máxima. Você quer agradar a Deus? Lógico que quer, né? Fala, quero. Diga de novo, quero. Só tem uma forma. Só tem uma forma. 1 Pedro capítulo 1. A partir do 18. Tenho visto pessoas pouco pacientes, muitíssimo pouco longânimas. E Deus está esperando a nossa atitude, a nossa gentileza, o nosso afeto para com os outros, a nossa cordialidade, respeito. Hoje não há muito respeito. Mesmo no próprio meio cristão, ou evangélico, vamos dizer assim. Não há. Pessoas estão desrespeitando outras e vice-versa, sendo que nós temos um grande diferencial. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Vamos ver o que ele fala. Não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Até para esses. Os leões que estavam na cova da nariz ressuscitado. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Aqui a palavra
Pensa nisso, foca aqui. Pois isto é agradável. Agradável a Ele. Mas que glória é essa, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Ele está falando se nós pecássemos com relação a isso. Se, porém, agora sim, se, porém, fazendo bem, sois afligidos, eu estou fazendo bem, sou afligido. Eu suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Você não é atacado? Sabe que você é atacado? Porque você é um cristão. Se não fosse, não seria atacado. Se você tivesse comunado com as outras pessoas normais que estão no mundo, se tivesse comunado com elas, você não seria atacado. Você não seria afligido. Você não seria perseguido. Você não seria ofendido. Já que estamos falando mais propriamente a respeito disso, de nós sermos ofendidos e manifestarmos uma outra atitude diferente dos lá de fora. Para que ganhemos os lá de fora. Não é interessante? É agradável a Deus. Olha, você falou, eu quero agradar a Deus. Agora aguenta. Quero agradar a Deus, amado. Os tesouros estão lá em cima, não estão aqui embaixo. Os verdadeiros. Porque os daqui de baixo são falsos. Por que falso? Porque acaba. Tudo que acaba é falso. Obrigado, hein? Dê um aplauso a Jesus. Vai me dizer que não, que tudo que acaba não é falso. É falso. Por quem é o mestre da ilusão? É o bicho. Ele está montado em cima do falso porque ele é o pai da mentira. Eu falei aqui na quinta, não existe mais reino das trevas. Nós ficamos muito preocupados com o reino das trevas, não existe mais. Jesus falou quando chamaram ele de Belzebu, você expulsa demônios por Belzebu. Falou, pera um pouquinho, Satanás expulsa. Satanás, então o reino está dividido. Significa que ele tem fim. Ele estava dizendo que o reinado de Satanás ia ter fim. O reino dele ia ter fim na cruz. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Olha que interessante. Aí, quando ele vai para a cruz, termina o reino das trevas. Porque a palavra fala em Hebreus capítulo 2 que ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Império. Não tem mais império da morte. Por que não tem mais império da morte? Para te provar que Satanás é falso. Que é o pai da mentira. Por quê? A palavra diz lá em Apocalipse 1,18 que ele tem, Cristo Jesus tem as chaves da morte. Se ele aniquilou o império da morte, ele aniquilou o império das trevas. Amado, se você for olhar o Novo Testamento, as cartas, você não vai ver lá mais reino das trevas, você pode ver lá poder das trevas, que ele te transportou do poder das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Aleluia. Ele não tem mais domínio nem sobre as trevas, porque as chaves da morte estão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Entenda, amados. Nós temos medo às vezes, porque acreditamos mais no falso Deus do que no verdadeiro. E o nosso comportamento, como é que fica diante disso? Ficamos feridos. Eu falei, vou falar de novo pela quarta vez, contra-golpeamos. Não aceitamos. E o que ele está falando aqui? E aí no versículo 21 ele diz assim, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. Olha, ele é o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado e não injuriava, olha o nosso exemplo aqui, tá? É assim que precisamos ser, né? Não estou impondo, mas precisamos ser.
Quando injuriava, não injuriava. Ele não contra-atacava. E quando padecia, não ameaçava. Agora, quantos estão não levando o desaforo para casa? Isso é um linguajar mundano. Não leva o desaforo para casa. Ou aqueles que se sentem muito atingidos. Sendo que nós somos chamados para isso. Para darmos o exemplo. Se nós estamos em Cristo, vamos entregar tudo a Ele. Olha, Senhor, tu sabes que fui ofendido aí. Vieram com muitas ofensas, muitos ataques. Pai, eu te amo, está diante de ti. É isso. É isso que ele está dizendo. Que é a máxima, é essa aqui. Quando você for ofendido, você entregue para Deus. E continue caminhando. Porque isso é uma coisa natural que aconteça conosco. E quando acontecer, é uma oportunidade. Escuta o que eu vou te dizer. Sem medo de errar, eu vou te dizer isso. Quando acontecer isso, uma ofensa, um ataque, uma palavra, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque significa que Deus é contigo. Significa que você está agradando a Deus. Significa que Deus continua com um propósito na sua vida. Significa que você está sendo mais que vencedor. Significa que você realmente está vencendo essas etapas da sua vida. É isso mesmo. Porque é isso que está dizendo aqui. Ele mesmo levou em seu corpo 24, então, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fossem sarados. Ou seja, o que é viver pela justiça? A justiça de Deus é plenamente, diametralmente oposta. Enquanto as pessoas que são ofendidas vão lá e se esmurram, e se esbravejam, nós não. Nós manifestamos a justiça. Ó, está diante dele. Porque disse aqui que ele se entregava àquele que julga retamente. Uau! A palavra diz lá em Tiago 5,9, diz assim. Ou 5,6, 5,9 ou 6. Diz assim. Não reclameis uns dos outros para não ser julgados, porque o juiz está à porta. Tem que dizer, ó, Jesus está voltando, ele está à porta, ele já está prestes a chegar. Quanto mais hoje. Ele está à porta. Nós não costumamos dizer, Jesus está às portas. É isso que ele estava falando. Está à porta. Os nossos atos são observados. E, amados, quem não quer um galardão que é eterno? Não é daqui que vai embora. Que se desfaz. Que se dissipa. O nosso lá é eterno. Espera um pouquinho. Quem quer reinar 1000 anos com Cristo? Reinar. 1000 anos. Não é reinar 4 anos como reina um presidente. Ou mesmo um rei que seja lá em países de monarquia, que ele fica lá até morrer. O que ele vai ganhar com isso? Mas o nosso é eterno. Para começar, uma partezinha, uma partícula dessa eternidade, nós vamos reinar 1000 anos. 1000zinho. Vamos reinar aqui nesse mundo, 1000zinho. Nós vamos estabelecer as leis do reino aqui. E vamos legislar em favor das leis do reino. Nós vamos ser os sátrapas do Senhor aqui. Ou presidentes de muitas, vamos dizer, autarquias e de muitos setores. Nós vamos reinar. Não é tremendo? Por que eu vou lutar, eu vou andar na carne? Sim, o Senhor te exalta quando você agrada a Deus, Ele te exalta. Porque isso é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quando você é ofendido, você não contra-ataca, muito pelo contrário, você ama o inimigo. Você ama, olha que máximo, você ama o inimigo. Meu Deus fala assim, esse é meu! Este é meu! Esta é minha! Imagina isso. Peraí, eu vou encurtar o caminho para exaltar essa pessoa. Porque eu sei
que ele não vai pecar contra mim, que ele não vai me desagradar, mas ele vai me agradar e continua me agradando. Isso é tremendo. Nós precisamos tratar bem uns aos outros. Precisamos ser cordiais, respeitosos, mesmo, muito mais até com o próximo, entre nós. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo. Olha, nós éramos pessoas que já pertencemos a Deus, mas não sabíamos, porque o espírito estava encoberto, estava mortificado, como queiro. Mas nós já éramos dele. E de repente tivemos um encontro com ele e não quisemos mais isso aqui. Não, peraí, eu estou voltando para casa. Então as nossas atitudes aqui é sempre em direção a voltar para casa. É sempre olhando que você está voltando para casa. A tua casa é eterna. E conforme você pratica a justiça de Deus, conforme nós estamos falando, significa que de fato você está mostrando para Deus que está voltando para casa. Amém? Que você ama a vinda dele. Você é apaixonado pela vinda do Senhor. E ao ser apaixonado pela vinda do Senhor, é manifestar esta natureza divina. Aleluia, Jesus, meu Deus. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu na vida de John Wesley. João Wesley, ou John Wesley, foi um avivalista inglês, que através dele se deu o movimento metodista na Inglaterra. Ele nasceu em 1706, morreu em 1709, morreu em 1993, acho que viveu 86 anos, 87 anos. Muito bem, em 1738 começou esse movimento, através dele, o movimento metodista. E este homem, John Wesley, ele foi muito perseguido, muito atacado, muito ofendido pelos seus opositores. Era terrível, terrível a perseguição dele, contra ele. Ele sempre foi atacado. E continuava andando com Deus. Só que teve um período, um tempo, em que as pessoas parece que deixaram de atacá-lo. Ele ficou muito preocupado. Muito. Será que, Senhor, você não está mais andando comigo? Olha o pensamento desse homem. Eu não estou sendo mais ofendido, atacado. O que está acontecendo, Senhor? Está muito calmo demais para o meu gosto. Eu vou orar. E ele foi para um lugar lá, se retirou num bosque, começou a orar. Começou a orar, começou a buscar. Eu acredito que ele era que nem eu, veemente, quando orava. Quando eu estou orando, sai de perto, tá? Para você não entrar na minha oração. Eu sou assim, não é porque eu quero que apareça a minha oração, não. Eu sou assim quando eu estou sozinho, quando eu estou em casa. Ela já sabe. Coitada, me perdoa. Mas ela já me conhece. Então ela sabe tudo que eu oro, quando oramos juntos. Aí depois ela deve completar aquilo que eu não orei, ela fala com Deus. E ela vai escrevendo, muitas vezes eu vejo ela escrevendo coisas que eu estou orando e que às vezes depois eu nem vou lembrar, muitas vezes, mas ela anota, porque está falando com ela. Então assim, ele começou a orar lá, pá, Senhor! E tinha um bêbado, estava embriagado atrás de uma árvore, dormindo. E com a oração de John Wesley, ele acordou. E também não gostava do John Wesley, já conhecia o John Wesley. Ele não teve dúvida, pegou uma pedra e meteu-lhe nas costas. Pá, tomou uma pedrada. Senhor, glória a Deus, agora sei que tu estás comigo. Aleluia, louvado seja o teu. Ele se alegrou demais com aquilo, amados. Ele estava preocupado, mas de repente ele começou a se regozijar. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo atacado. Significa que eu estou te agradando. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. E guardar, como Jesus fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam, passaram da morte para a vida. Mas guarda para vivê-la, não só para ouvir aqui. Ouvir aqui é fácil, mas viver é mais complicado. E o mundo está precisando ver isso.
Quantos opositores de cristãos se converteram por causa da atitude dos cristãos? Quantos? Quantos? Eu poderia contar aqui a vida inteira testemunhos de cristãos que foram veementemente perseguidos, pisados, e por causa da atitude deles, muitos dos opositores se converteram. Um testemunho até lá do apóstolo João, da Bíblia. Que aquele para quem ele tinha pregado começou a se tornar um perseguidor e se desviou. Depois, quando ele voltou, ele perguntou dele, cadê o fulano? Não me lembro agora do nome. Mas cadê aquele fulano, ciclano? Ah, ele se perdeu. E esse, no fim, acabou indo atrás de João e ele chorava. Não. Puxa, o que aconteceu com você? Ele estava todo, acho que endemoniado. Mas João, que é o discípulo do amor, continuou a pregar e falar para ele. Ele voltou para o Senhor. Esse homem. E foi um tremendo evangelista na época. Nós perdemos muitas oportunidades. Porque às vezes nós contra-atacamos. E Deus está falando, isso é uma oportunidade para você me agradar. E para outra pessoa ver quem você é. Você é diferente deles. Você é diferente dos outros. Isso é para alinhavar. Isso é estar em Cristo. Essa é a máxima de estar em Cristo. Feche os teus olhos. Amém. Amados, orem pelo nosso teatro. Porque é uma luta, muitas vezes. E esse teatro está sendo levantado para ser um componente evangelístico nessa terra. Então, vocês do teatro, que tem aqui uma parte, que está aqui, nunca se agridam, nunca se ataquem, nunca fofoquem entre vocês. Nunca reclame, como a palavra, eu citei essa passagem, reclame uns dos outros. Mas sejam cordiais. Amem-se. Sejam respeitosos. Sejam gentis. Ajudem-se. Um cubra o outro. Porque é isso que o mundo quer ver. O mundo geme, clama por isso. Isso é a revelação dos filhos de Deus. Não é outra coisa senão essa atitude mesmo. Porque nós somos bombardeados todos os dias. Quantas vezes você encontra cristãos carregando um fardo que não pertence a eles, porque está se sentindo todo machucado, todo nhe. E perde as oportunidades, como eu disse aqui. E está carregando aqueles fardos pesadíssimos. Sabe o significado de Gálatas 6,2, que diz lá, carregai os fardos uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. É isso que eu estou falando. Quando você vê um irmão carregado, vai lá e ministra ele. Isso é levar o fardo dele. Não estou falando o fardo literal. Não é isso que quer dizer a palavra. Mas se ele estiver carregando um piano, de fato, de verdade, carrega o piano para ele. Tá? Mas o fato é o espiritual. Às vezes o irmão está carregando um negócio porque se sentiu ofendido. Aí você vai lá e ministra, querido, o que está passando, o que está acontecendo? Eu te amo. Eu quero orar por você. O que está acontecendo contigo? Aí ele fala, você não leva isso, hein? Não dá uma... Não entra no síndrome de Zorro. Defensor dos mais fracos. Não faça isso. Isso aí é bicho. Mas olha, não. Entenda isso. Ame aquela pessoa. Ela ainda está fraca na fé. Vamos supor que seja alguém de dentro. Ela está fraca na fé. Faça isso. Deus não se agrada se você ficar ferido assim. Porque você vai fazer gerar uma raiz de amargura e vai contaminar muitos, querido. A palavra diz isso. Ministre debaixo da palavra.
Não dê a sua opinião própria, porque isso vai afetar mais a pessoa. Não seja a favor da resistência dela. Isso vai matá-la. E vai fazer com que muitos sejam mortos espiritualmente também. A nossa atitude nunca pode ser, nunca, jamais, never, pode ser essa. Muito pelo contrário. Se ele está com problema, ensine-o a amar como você ama. Mostre para ele que o amor de Deus está na vida dele. E este amor precisa ser manifesto justamente nestes momentos. Porque não são nos momentos em que não está acontecendo nada. Como eu falei do John Wesley. Vocês são preciosos. Todos são preciosos. Deus olha para vocês com um olhar de amor. Com um olhar de paixão. Mas eu sou essa traste. Não diga isso. Você é uma pessoa preciosa para Deus. Jeremias, quando foi chamado, eu não passo de uma criança. Eu não vou não, Senhor, que é isso, está louco. Você acha que o senhor se enganou. Jeremias, eu que coloco as palavras dos teus lábios. É você mesmo que eu estou levantando, e rápido, hein? Olha como Deus quer te levantar. O exemplo dessa sociedade difícil que nós vivemos. É assim que nós vamos penetrar em todas essas camadas da sociedade. Seja na cultura, esporte, educação, governo, política, indústria, comércio, qualquer lugar. Amém? Eu quero te abençoar com essa palavra, como o Senhor me abençoou com ela. Para que de fato mude coisas que podem estar fora do lugar na sua vida. De fato, daqui por diante você possa expressar uma outra maneira de viver, de caminhar aqui. Por isso que Deus te ama, viu? Porque você está aí firme. Passa ano, vem ano, você está aí firme. E dando o seu melhor, porque você está dando o que Deus te deu, a psicologia. Que você ministra outras pessoas. E eu sei que